O desempenho em sexta colocação de Max Verstappen no Bahrein não é algo do qual a equipe e o holandês terão orgulho, apesar do processo de classificação horrível no sábado. O tetracampeão mundial agora entende melhor do que ninguém que o carro é terrível e que ele não está na luta pelo campeonato de pilotos, como as coisas estão no momento, mas isso incentivará uma mudança para que Max vá para outro lugar, e caso contrário, como ele poderá ajudar os engenheiros a consertar os problemas mais cedo do que mais tarde? A corrida de Max Verstappen foi repleta de emoções intensas. Em um determinado momento, ele estava em último lugar quando saiu do segundo pit stop. Mas, graças ao carro de segurança, que parece ter surgido em um momento perfeito para ele, Verstappen decidiu ficar. Uma ação que o levou a pontuar ao ultrapassar Gasly na última volta da prova. Ele conseguiu assegurar a sexta colocação, mas estava muito distante da corrida que desejava. Durante toda a corrida, Max reclamou dos freios do carro, enquanto Hamilton o ultrapassava assim que Verstappen começou a perder aderência com os pneus de composto duro. O tetracampeão mundial chegou a dizer que não conseguia mais frear, que aquilo era ridículo. Essa não foi a única mensagem que Verstappen enviou para sua equipe. Em determinado ponto, ele afirmou que tudo estava superaquecendo, o que também poderia se referir a si mesmo, pois ele não se sentia muito confortável no carro. Um dia ruim para a equipe piorou quando Verstappen foi obrigado a fazer um segundo pit stop muito cedo na corrida, fazendo-o cair para o último lugar no grid. As circunstâncias favoráveis com o carro de segurança levaram a uma situação na qual ele conseguiu ganhar alguns lugares gratuitamente, mas estar preso atrás de um Alpine e de um Haas, devido aos problemas de frenagem e estabilidade, é um problema grande demais para a equipe simplesmente ignorar. Após a corrida, a mensagem de Verstappen foi curta e direta, e ele disse: "Fiu! Oh meu Deus! Aquilo foi difícil, Jesus!" Os problemas de frenagem são algo que ouvimos bastante durante a classificação, e há inúmeras declarações de Helmut Marko sobre o quão urgente é consertar isso para que Verstappen possa ter um desempenho no nível desejado. Mas ver Tsunoda ficando próximo a Verstappen tanto na classificação quanto na própria corrida demonstra que o RB21 é de fato um carro ruim. E se não for consertado nas próximas corridas, eles definitivamente estão caindo para o meio do pelotão. Claro que há outras variáveis que precisam ser trabalhadas, como os pitstops lentos da equipe, o que prejudica as chances já mínimas que Max tem de competir na frente. Embora valha mencionar que o tetracampeão mundial já desistiu de qualquer esperança de competir na dianteira tão cedo. Mesmo tendo Max provado que consegue extrair muito mais do que o carro oferece, há circunstâncias que estão simplesmente fora de seu alcance. Para começar, 2 pit stops lentos, que lhe custaram cerca de 10 segundos em tempo parado, não são motivo de orgulho, mesmo que se possa culpar as luzes intermitentes que deram ao piloto o sinal verde. Esse é um cenário infeliz que esperamos não se repetir. Mas ver Verstappen seguindo um Alpine por tanto tempo e sendo ultrapassado por um Antonelli de 18 anos de maneira tão limpa não é um bom sinal geral para a Red Bull. Não há dúvida de que muito trabalho precisa ser feito no carro. Quer gostemos ou não, Max não pode sempre colocá-lo na primeira fila ou simplesmente pilotá-lo ao extremo. A abrasividade do asfalto provou ser um desafio muito difícil para Max. E o que é ainda mais lamentável é o fato de que ele serviu de exemplo para o restante do pelotão de que o pneu de composto duro simplesmente não funciona. Após a troca dos pneus macios para os duros, Max teve grande dificuldade em colocá-los na janela de operação, o que lhe rendeu algumas mensagens negativas para sua equipe. Além de reclamar dos freios, ele também afirmou que o carro não faz curva. E, obviamente, isso não é um problema que se queira ter quando se está desacelerando de 300 para 100 km por hora em questão de metros ao se aproximar da primeira curva. Isso agora abre uma caixa de Pandora de questionamentos. Ficará Max com a equipe se as coisas continuarem nessa direção? O tetracampeão mundial tinha uma cláusula em seu contrato, que foi admitida tanto por Marko
quanto por outro membro da equipe. E se a Red Bull continuar por esse caminho, não há dúvida de que Verstappen irá observar como as outras equipes irão se desenvolver. Vimos que a Mercedes é genuinamente a segunda equipe mais rápida em 2025, e há apenas algumas temporadas ela era motivo de chacota no esporte quando erraram completamente em seu conceito. Conversas entre Max e a Mercedes, assim como com a Aston Martin, foram realizadas no passado, o que significa que o tetracampeão mundial mantém suas opções em aberto. O próprio Max fez uma declaração bastante decepcionante antes da corrida, quando foi questionado sobre qual era a chance que ele tinha para o campeonato de 2025. Diante disso, Verstappen respondeu: "A McLaren não é minha rival no momento. Eu estou apenas participando deste campeonato mundial. Não, eu não me vejo como um candidato ao título de 2025. Se você olhar para a diferença em relação à McLaren, não me surpreende, pois já disse à equipe durante os testes de inverno que a diferença era de meio segundo, e isso provou ser verdade. Então, eu estava certo nesse aspecto. Se você analisar toda a temporada, não acho que nós realmente tivemos uma chance. Se os outros cometerem erros, como na classificação de Suzuka, então poderemos estar à frente em Suzuka. Mas ultrapassar foi impossível, embora nem sempre seja assim. É uma coisa ter um problema agudo com o carro, mas esmagar o espírito de Verstappen em um espaço tão curto é demais, mesmo para os padrões da Red Bull. Sim, eles finalmente conseguiram que seu segundo piloto pontuasse, e foi a primeira corrida desde Las Vegas de 2024 em que ambos os pilotos terminaram na zona de pontuação. Mas a forma como isso aconteceu é simplesmente ruim demais para aceitarmos. Se olharmos para o desenvolvimento natural da corrida, mesmo uma finalização em sexta colocação por parte de Max é algo que ele teria assinado com as duas mãos. Uma vez que saiu dos pits em último lugar, graças ao carro de segurança e à novidade de seus pneus novos, ele conseguiu ganhar todas aquelas posições. Caso contrário, ele corria o risco de ser ultrapassado pelo segundo Alpine de Durham. Mesmo nestes tempos de desenvolvimento precário para a Red Bull, a estratégia se mostra o ponto crucial. Mas não se pode sempre contar com esse cenário. Como no Grande Prêmio do Bahrein, se você quiser manter um tetracampeão mundial satisfeito, este é o momento real para fazer a pergunta, pois a equipe austríaca perdeu muito terreno com as lutas internas de poder que assolaram a equipe não muito tempo atrás. A saída de pessoal-chave da Red Bull está definitivamente prejudicando o desenvolvimento, porque não há outra equipe no pelotão, além da Aston Martin, que esteja regredindo em sua taxa de progresso no momento. A cada final de semana, vemos um novo problema com o RB21, e se posicionar na pole em Suzuka e depois cair para a sétima posição no sábado no Bahrein, apenas uma semana depois, é simplesmente inaceitável. Estar preso atrás de um Haas e de um Alpine durante a maior parte da corrida não é algo de que se orgulhar. Dito isso, Max certamente terá muito a dizer aos engenheiros, bem como aos executivos da equipe, no período seguinte. A questão é, ele permanecerá fiel a si mesmo e ultrapassará os limites para ajudar no processo de reconstrução desta equipe ou optará por se juntar a alguns dos rivais da Red Bull? Infelizmente para Max, ele não pode aproveitar tanto a força extrema da McLaren quanto a competição entre os pontos, pois no momento ele nem sequer está com o terceiro carro mais rápido do pelotão. No momento, a Mercedes e a Ferrari se mostraram muito melhores do que o RB21. E se não fosse pelo cenário do carro de segurança, havia uma grande possibilidade de que Max nem tivesse terminado na zona de pontuação. Portanto, é preciso perguntar: uma mudança para Verstappen é uma possibilidade real diante das novas regulamentações? Ao comentar sobre isso e analisar de forma mais profunda, Brundle, da Sky F1, afirmou que, se Max Verstappen entrasse no mercado, ele estaria bastante preocupado com o George, na verdade, porque o Kimi é, obviamente, o homem deles para revezar no futuro, mas há muitos "se" nessa questão.
George está fazendo um ótimo trabalho como líder da equipe, mas Toto errou com Max uma vez. Eu não acho que ele sentirá falta dele uma segunda vez, caso tenha a oportunidade. Com tudo isso em mente, quais são seus pensamentos sobre a temporada de Max até agora? E mais importante, você acha que os problemas no Bahrein continuarão nas próximas corridas? Informe-nos nos comentários. E quando fizer isso, certifique-se de clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.